autor de Hebreus, ele declara que os nossos olhos, eles devem estar em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Os nossos olhos devem estar sempre nele, porque ele é o centro de todas as coisas. A nossa vida, ela deve acontecer em torno de Cristo. A sua palavra diz, foi o próprio Cristo quem declarou que, em primeiro lugar, nós deveríamos buscar o reino de Deus. E as demais coisas, então, elas nos seriam acrescentadas. Amém? Nós sabemos disso, nós compreendemos isso, mas é impressionante como as demais coisas, elas têm, muitas vezes, sobre nós o poder de roubar a centralidade de Cristo e do reino de Deus na nossa vida. E é por isso que nós precisamos, então, tomar conhecimento ou trazer à memória verdades, talvez antigas, mas que precisam ser vividas hoje. E pensando nisso, o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar algo acerca da pessoa de Cristo. Nós precisamos voltar mais os nossos olhos para Ele, compreender quem Ele é e a maneira como Ele age em nosso meio. Comumente, quando nós pensamos em Cristo, logo vem à nossa mente o seu nascimento e a sua vida e paixão sobre essa terra. Esse é o primeiro pensamento que nós temos acerca de Cristo. Mas sabe, a palavra de Deus, ela nos ensina que a pessoa de Cristo, ela é anterior ao seu nascimento carnal. E compreender uma verdade como essa pode fazer toda a diferença em nossa vida. E eu quero compartilhar alguns textos da palavra de Deus que declaram essa verdade. Eu queria começar convidando você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, o verso de número 2. Miqueias capítulo 5, verso número 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Diga amém. Aleluia. Perceba que a palavra declarada por Miqueias é uma palavra profética acerca de Belém, quando ele declara que, mesmo pequena, ela figuraria como aquela da qual sairia aquele que viria para reinar ou para governar Israel. E a palavra fala acerca de Cristo, o nosso Senhor. Mas o que eu quero chamar aqui a sua atenção é que a palavra declara que antes mesmo dele vir a nascer em Belém, as suas origens são eternas. A sua palavra declara que já desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade, ele já era Senhor. E essa palavra Senhor aqui, irmãos, ela fala sobre governo, ela fala sobre exercer domínio. Então a palavra, ela nos permite entender que desde os tempos antigos, desde a eternidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já governava, ele já exercia o domínio sobre todas as coisas, porque desde a eternidade ele já era. Amém? O profeta Isaías, no capítulo 9, o verso 6, anunciando também acerca do nascimento de Cristo, quando ele disse: olha, porque um menino
nos nasceu. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então a palavra declara que Ele já era Pai da eternidade, ou seja, aquele que é perpetuamente, aquele que é desde sempre, desde os tempos antigos, desde os tempos remotos. A palavra diz que Ele era desde o princípio. Lá em João capítulo 1, verso 1, a palavra vai dizer que Jesus é aquele que pré-existe eternamente. A palavra vai dizer que Ele originou tudo o que existe. O que o texto declara para nós é que antes que houvesse qualquer princípio, Ele já era. Sabe, isso é algo talvez muito grandioso para que a nossa mente possa compreender. Mas são momentos assim em que nós precisamos nos mover pela fé. Porque a palavra diz que o verbo ele era, e o verbo ele estava com Deus, e o verbo ele era o próprio Deus. Então a palavra ela está dizendo que Jesus, antes de ser, e eu falo do seu nascimento, ele já era. Ele já estava com Deus. E ele era o próprio Deus, e ele então governava todas as coisas, e ele exercia o domínio sobre todas as coisas. Mas aí a palavra vai dizer no verso 14 do Evangelho de João que o verbo ele se fez carne. E ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então perceba o que é que a palavra de Deus ela está dizendo para nós. Ele está declarando que num momento particular da história, no momento que a palavra chama de a plenitude do tempo, ou seja, o tempo oportuno, o tempo exato, o tempo perfeito, o tempo de Deus, se deu um evento na terra que mudou todas as estruturas de tudo que havia sido criado. E que momento foi esse? Foi o momento quando Deus ele encarnou em Jesus, e Jesus então nasceu. Você pode dizer amém? Então a palavra diz, irmãos, isso também é algo demais para nós entendermos, que esse ser extraordinário que não pode ser definido, medido, ele se fez como um de nós. Ele veio na pessoa de Cristo, ele se fez carne, ou seja, ele tornou-se o que não era antes, ele se fez um ser físico. Então, o eterno, ele encarna para tornar Deus conhecido de uma maneira que ele não poderia ser conhecido. Porque olha, quem de nós poderíamos conhecer Deus em sua essência? E aí o autor de Hebreus vai dizer que Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele vem encarnar-se e ele vem tornar conhecido a pessoa de Deus. Ele se fez como um de nós, então ele veio trazer a vida de Deus para nós, amém? Quando Jesus nasce, todo o pecado e todo o intento maligno, toda a obra de morte, ela é aniquilada, ela é destruída, ela é desfeita. Sim, é verdade que isso alcançou a sua plenitude na morte e ressurreição de Cristo, mas para que houvesse morte e houvesse ressurreição, era preciso haver nascimento. E Jesus nasceu, Jesus, ele se fez carne, aquele que pré-existia, ele agora se tornou existente dentro, dessa nossa compreensão do ser. E a palavra diz então que ele desfez, pela obra da sua carne, todo o intento do maligno. Ele veio para que aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados fossem feitos alma vivente. Amém?
Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Os versos 6 a 8. Filipenses 2, de 6 a 8. Mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. O texto diz que Jesus ele toma a forma humana. E ao assim fazer, ele possibilita que a forma divina tome a forma humana. Assim, quando nós cremos em Cristo, todas as coisas elas são feitas novas. Amados, o que a palavra de Deus está dizendo é que quando Jesus ele toma a forma humana, quando Deus ele se faz carne, quando Deus ele encarna em Cristo, e nós assim nele cremos, a palavra nos ensina que agora nós temos a possibilidade de sermos então recriados ou transformados e tudo ser feito novo na nossa vida. Sabe qual é a importância de nós compreendermos isso? A importância de compreendermos isso é não sermos equivocados na nossa fé. Porque sabe qual é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje? É que nós achamos que Cristo ele veio para dar um jeito na nossa vida. Quando a palavra nos ensina que Cristo ele veio para transformar a nossa vida. Cristo ele veio para fazer todas as coisas novas. Eu quero que você entenda comigo, olha, a palavra de Deus, ela nos ensina que se alguém está em Cristo, é nova criatura, diga amém. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga comigo, novidade de vida. E um dos grandes enganos do diabo hoje é que Jesus veio para remodelar a sua vida. E é isso que muitas vezes nós esperamos. E quando isso não acontece, a nossa fé é abalada. E quando a nossa fé é abalada, nós temos uma tendência a desistir da fé. Mas sabe, Jesus ele não veio para dar um jeito na nossa vida, irmãos. Entenda, Jesus não veio para melhorar a nossa vida. Mas Jesus ele veio para transformar a nossa vida, amém? Jesus ele veio para nos fazer a imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele mesmo declarou, ele disse assim, olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas insistentemente parece que nós estamos sempre buscando ganhar o mundo inteiro. Nós estamos sempre buscando a satisfação da alma, quando na verdade o que nós deveríamos buscar era a novidade de vida. E é isso que Jesus Cristo ele veio para mostrar para nós. Olha o que Paulo disse no texto que nós lemos. Ele disse assim, olha, ele não considerou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana, ele foi reconhecido em forma humana. Então, algo que ele deveria reter a todo custo, ele abriu mão. O que é que Cristo está ensinando para nós? Ele está dizendo assim, olha, se algo que de fato não poderia ou não deveria se abrir mão, que aqui foi o próprio ser da divindade, se ele abriu algo assim,
abriu mão de algo assim. Irmão, será que nós não deveríamos abrir mão de algo muito menor para que nós pudéssemos experimentar algo muito maior? É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós nos tornamos novas criaturas para viver uma nova realidade, amém? É a realidade divina em nós. Nós precisamos de fato esperar em Cristo. A palavra diz que aquele que espera em Cristo, somente nessa vida, ele é o mais miserável de todos os homens. Agora entenda, a palavra não está declarando que nós não podemos esperar em Cristo nesta vida, mas ele está falando daqueles que esperam somente para esta vida. E parece, irmãos, que nós vivemos dias assim. Por esses dias eu estava vendo um culto, coisa rápida, passando, né? Eu não sei falar bonito feito o Clefson, quando ele diz assim, você vai passando no, sei lá, no feed, né? Mas é isso aí. E aí, de repente, eu estava vendo um culto bem rápido de um desses dinossauros da fé, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eles estavam num momento de adoração. E sabe o que é que me chamou a atenção? Que enquanto todos estavam adorando, ele estava lá gritando, Jesus volta hoje. Jesus volta agora. Sabe, irmãos, isso era o que estava pulsando no seu coração. Mas talvez muitos de nós, e eu entendo, não é nenhuma crítica, mas você diz assim, não, Jesus não volta hoje não, porque eu ainda tenho que casar. Né, amada? Não volta hoje não, porque eu ainda tenho que, né? Eu ainda tenho que trabalhar aquele emprego. Eu ainda tenho tantos sonhos a conquistar. E queridos, isso não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Mas isso me chamou a atenção. Volta hoje. Volta agora. Mas parece, irmãos, que isso tem cada vez mais se perdido de vista. Nós almejamos tantas coisas. Nós desejamos tantas coisas. Mas aquilo que mais deveria ser almejado, que era o encontro com o amado de nossas almas, parece que isso não pulsa no nosso coração. E a palavra está dizendo, olha, que ele já era antes de todas as coisas. E ele se desfez daquilo que ele era. Ele assumiu a forma humana. Ele se humilhou. Ele rejeitou aquilo que não se poderia rejeitar, para nos dar a oportunidade de que nós pudéssemos nos tornar novas criaturas e amá-lo e desejá-lo. Então nós precisamos compreender um pouco, de uma maneira um pouco mais profunda, quem é Cristo. E compreender de uma maneira mais profunda qual a vontade dele para as nossas vidas. A sua palavra vai dizer para nós, lá em João capítulo 8, verso 58. Abra aí a sua Bíblia. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Diga comigo, eu sou. Essa é uma referência ao eu sou declarado pelo Senhor a Moisés. Quando o Senhor vocaciona Moisés, quando ele chama Moisés para libertar a nação de Israel, e ele diz: Senhor, quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que quem foi que me mandou até aqui? E ele disse: diga que eu sou. Isso era suficiente. E é interessante porque essa palavra aqui, declarada por Jesus, ela também tem um significado ou um sentido de decreto. Ela é uma expressão que está relacionada com a ideia do estabelecimento de um pacto.
Então, o que o texto está declarando é que um decreto foi estabelecido desde a eternidade, irmãos. O decreto de Deus na nossa vida, ele não começou quando você nasceu ou quando você conheceu a Cristo. Mas o decreto de Deus ao seu respeito e ao meu respeito, ele já se deu desde a eternidade, porque é um pacto estabelecido com Ele mesmo, que alcança a nossa vida, e que muda a nossa vida, e que transforma a nossa vida. O seu decreto fala do seu intento, fala do seu plano, que é imutável, que não muda, que é o mesmo. Olha, nós variamos muito, nós somos muito inconstantes, nós somos voláteis, sabe, nós somos muito almáticos, nós nos envolvemos muito facilmente com a nossa alma, nós nos deixamos levar pelo sentimento do nosso coração e por consequência disso, ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo. Às vezes é difícil de encontrar uma regularidade na nossa vida, mas os intentos de Deus, eles não mudam. Eles são os mesmos desde a eternidade. Sua palavra diz, olha, antes que houvesse dia, Ele já era Deus. E a sua palavra diz, irmãos, acerca de mim e de você, que antes de nós termos sido gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e nos havia feito para o louvor da sua glória. Então isso não muda na sua vida nem na minha vida. Nós nascemos com esse fim, nós nascemos com esse propósito, amém? E Jesus é então o verbo que se fez carne para tornar o decreto de Deus uma realidade. Porque a sua palavra diz que lá no Éden Adão pecou e por consequência todos pecaram. O pecado ele alcançou toda a humanidade de forma que a Bíblia diz não há um justo, um sequer. Então todos nós estávamos perdidos. Então como resolver uma bronca como essa, irmãos? A sua palavra diz, o verbo se fez carne. A vida de Deus se tornou palpável. A vida de Deus se tornou conhecida aos olhos de todos, para que pudéssemos então ser tocados por esse poder e termos a nossa vida transformada, amém? Essa verdade ela é provada pelas obras do Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 16, a palavra diz assim: nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, amém? Amados, Jesus, ele é o fundamento de todas as coisas criadas. A sua palavra está declarando que a partir dele tudo foi feito, tudo. João ele declarou essa mesma verdade, ele diz assim, olha aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo ele é o fundamento, Cristo ele é a origem de todas as coisas, amém? Então isso aponta para a realidade da regeneração e da renovação de todas as coisas. Ele originou todas as coisas e ele também originou, ou refez todas as coisas por meio do seu sacrifício na cruz. Por meio de Cristo tudo se refez. Efésios 2:10 diz assim, olha: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feituras dele, criados nele. Ele refez todas as coisas. Efésios 4:24, a palavra diz assim:
e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sabe, então, nele nós fomos criados, nele nós fomos originados. O pecado nos alcançou e tudo parecia estar perdido, mas agora ele vem e nos reveste de uma nova natureza. Então ele é aquele que fez e ele é aquele também que refez. E nós precisamos viver a nossa vida, irmãos, olhando para ele. Precisamos viver a nossa vida crendo nele. Precisamos viver a nossa vida a partir da sua obra. Amém? Então ele fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Lá em Êxodo capítulo 3, os versos 2 e 4, esse texto nos dá uma importante informação acerca de Cristo. Acompanhe comigo, Êxodo 3, 2 e 4. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, e no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Você pode dizer amém? Agora observe ainda Êxodo 23. Os versos 20 a 23. Êxodo 23, verso 23. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, porque nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo que eu ordeno, então serei inimigo dos inimigos de vocês e adversário dos adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Aleluia. Querido, nesses textos, as evidências das aparições do anjo do Senhor são, na verdade, aparições pré-encarnadas de Cristo, Filho de Deus. Sobre o anjo do Senhor, note, são ditas coisas que vão além de categorias que são aplicáveis a anjos e somente a Cristo. O texto é muito claro acerca disso. Em Gênesis 16, 13, Agar no deserto chama o anjo do Senhor pelo nome de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vê todas as coisas. Então nós precisamos compreender essa verdade que nós temos declarado. Olha que Cristo, ele já era. E antes mesmo dele encarnar na pessoa de Jesus, ele já pré-encarna, ele vem mostrando a glória de Deus, ele vem trazendo o conhecimento da vontade de Deus acerca de toda a humanidade. Quando o anjo do Senhor ele aparece no meio da sarça a Moisés, o texto diz que o próprio anjo e Moisés confirmam: ele é Deus. O texto diz isso para nós. Em Êxodo 23 ele diz: olha, se você não atender o anjo, ele não perdoará as vossas transgressões. Irmão, só Cristo tem o poder para perdoar pecados. Então nós precisamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Então a Bíblia diz: olha, homem algum poderia ver Deus e viver, mas a Bíblia diz que o Filho de Deus, a quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus, este o fez conhecer. Quando a palavra está dizendo que Moisés ele viu Deus, na verdade a palavra está dizendo, não é que ele não tenha visto, ele viu, mas ele viu a pré-encarnação de Cristo.
Ele conheceu aquele que a palavra via dizer lá em Hebreus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então nós precisamos entender, olha, que Cristo sempre foi, amém? Sempre foi. Ele sempre existiu e a sua vinda não é para a morte, mas é para a vida. Então, olha, essa verdade também é provada pelos nomes de Cristo, ou os nomes que foram empregados a Ele. A Bíblia diz que Ele é o Logos, o Verbo, Ele é aquele que existe antes do princípio. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho amado, aquele que me traz alegria, aquele que me regozija. Ele é Javé, eu sou aquele que sou, Ele é aquele que tudo traz à existência. Esse é Cristo, o nosso Senhor, e em torno do qual nós devemos viver e nos mover. Então, olha, a palavra de hoje, ela é uma palavra para colocar os nossos pés no chão. Ela é uma palavra para nos trazer a razão. Você vive por Cristo, amém? Nós devemos viver por Ele, nós devemos nos mover por Ele. E quem é Ele? Ele é aquele que sempre existiu. Ele é aquele que sempre esteve presente. Ele é aquele que continua presente. Ele é aquele que não muda. Ele é aquele que, quando nós mudamos o nosso coração, Ele permanece o mesmo. Ele é aquele que, quando nós desviamos de caminho, Ele permanece o mesmo. E nós precisamos, como aqueles que professam a sua fé nele, de fato, viver por Ele. Amém? Só para você entender de uma forma bem simples, que muitas vezes nós acabamos por não viver a nossa fé como nós deveríamos vivê-la. Existe um grupo religioso chamado Adventistas do Sétimo Dia, que eles acreditam fidedignamente que a sua salvação está atrelada à guarda do sábado. O sábado ele precisa ser guardado para que você possa ser salvo. E aí, quando você tem o conhecimento de Cristo, quando você tem o conhecimento do Evangelho, você vai dizer assim: pastor, é um absurdo. Você concorda comigo? Porque a sua palavra diz assim: olha, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantos creem nisso? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez eles creiam mais naquilo que eles professam crer do que nós cremos em Cristo. Porque, irmão, você não vai ver por aí nenhum adventista trabalhando dia de sábado. Nenhum adventista vai para a escola dia de sábado. Nenhum adventista presta vestibular dia de sábado. Eles não fazem nada no sábado. E sabe, eles ainda são acobertados por lei. Isso foi algo que eles conquistaram. Aí é interessante porque, por exemplo, nós entendemos que o domingo ele é o dia do Senhor, sim ou não? Às vezes você nem precisa trabalhar para não vir. Não, eu não vou porque eu preciso trabalhar. Você está entendendo o que eu estou colocando? Então parece que nós que somos os conhecedores da verdade,
Nós não vivenciamos a nossa fé como nós deveríamos vivenciá-la. Mas aqueles que estão vivendo uma mentira, eles são mais apegados, mais fiéis à mentira que eles conhecem e entendem que ser verdade, do que a verdade que nós conhecemos e de fato é a verdade. Então, irmãos, eu quero que nós possamos entender, olha, nós precisamos entender que a verdade liberta. E aí o que é que vai acontecer? Porque assim, olha, às vezes para viver a verdade a gente vai passar por algumas privações. Mas sabe o que é que nós aprendemos na palavra? Que Deus honra aqueles que o honram. Honrarei aqueles que me honram, diz o Senhor na sua palavra. Então, entenda, eu não estou falando sobre o culto no domingo. Eu estou falando sobre a fé em Cristo. Eu estou falando sobre você viver uma fé verdadeira. Sobre você viver uma fé autêntica, genuína. Irmãos, nós precisamos entender quem Ele é. Esses dias eu ouvi alguém perguntando assim, eu digo isso para a gente finalizar. Eu sou um advogado criminal. Eu estou pecando por mentir para os meus clientes? Era uma pessoa crente. Então quer dizer que agora eu posso mentir profissionalmente. E está tudo certo. Nós precisamos viver a fé em Cristo, irmãos. A verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você acha que Cristo, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, para que a gente mentisse profissionalmente? Nós precisamos ser mais íntegros na nossa fé. Nós precisamos ser mais verdadeiros na nossa fé. Nós precisamos nos entregar mais, nós precisamos nos doar mais. Nós precisamos ser mais autênticos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Quem é Cristo, irmãos? Cristo é aquele que sempre foi, que é e que sempre será. E Ele está nos chamando a ter um coração igual ao dele, amém? Então eu queria que você se colocasse de pé.